Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da CPAD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, estaremos aí com todo prazer. Nós fazemos cruzadas evangelísticas, nós pregamos sobre missões, já fui missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas, fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre professores de escola bíblica dominical, superintendentes, organização da EBD, fazemos palestras para obreiros, fazemos palestras para família, para casais, para jovens, para idosos, fazemos palestras sobre escatologia, fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo, ministramos sempre a palavra de Deus para ganharmos almas, também sobre o batismo com o Espírito Santo, libertação, e oramos para Jesus curar. E geralmente em todo lugar que nós temos ido, Jesus tem salvado almas, tem curado mais de 100 pessoas, no mínimo, em cada lugar. E também tem havido batismos com o Espírito Santo. Nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado. Então, eu vivo da ajuda dos irmãos. Quem quiser nos ajudar, aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está o Pix. E o meu Pix, que é o meu CPF, está aí, 331-957-81620. Mande qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, e também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato comigo por esse telefone, que é meu WhatsApp também, 99951520454. E eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Neste trimestre nós estamos estudando as revistas da CPAD com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos como comentarista o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. E hoje vamos estudar a lição 10, o desafio da janela 1040. Então, às vezes você vai perguntar, por que é preciso evangelizar esses povos da janela 1040? O que é janela 1040? Então, nessa área aí que você vê no mapa, é onde existe mais pessoas no mundo inteiro que ainda não ouviram o Evangelho. São povos não alcançados, principalmente devido às suas religiões. Aí cobre 1/3 da área do planeta inteiro. E tem aí por volta de 2/3 da população do mundo inteiro. Imagina, é muita gente mesmo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas. E aí por volta de 61 países. E ali se concentram também os povos das 3 maiores religiões que existem no mundo. As religiões não cristãs, né? Aí, islamismo, hinduísmo e budismo. Também ali que se concentram as pessoas mais pobres do planeta Terra. Veja só, em cada 10 pessoas do mundo que estão na linha da pobreza, 8 moram aí nessa região. Nessa região, dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 países estão aí. Olha, 50 megacidades menos evangelizadas estão aí, dentro dessa área. Onde existem mais cidades com mais de 1 milhão de pessoas que precisam ser alcançadas. Aí nessa área está Bagdá, no Iraque, Tóquio, no Japão, Calcutá, na Índia, Tel Aviv, Israel, Bangkok, na Tailândia, entre outros. Então, nesta área é onde estão as maiores fortalezas de Satanás na Terra inteira.
Bilhões de pessoas que vivem doentes, enfermas, endemoniadas, miseráveis, fanáticas, vivendo debaixo de calamidades, vítimas de guerras, diversas guerras. São as pessoas mais impossibilitadas do mundo para conhecer o Evangelho. Vamos ver o texto da lição, que está em Romanos 15, 20, que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então veja que o apóstolo Paulo foi desbravando as regiões, Foi pregando o Evangelho onde Jesus nunca tinha sido nem mencionado. Aí você pergunta, mas existe no planeta Terra ainda lugar onde Jesus não foi nomeado? Ou seja, onde ninguém nunca ouviu nem o nome de Jesus? É isso que nós estamos falando nessa lição. São bilhões de pessoas que nunca ouviram falar nem o nome de Jesus. Em plena nossa época. Por quê? Nós achamos que a igreja é lugar de divertimento, vivemos uma vida de cristão assim, como se estivéssemos aproveitando o mundo. E nem nos lembramos das pessoas que nunca ouviram o Evangelho, estão morrendo todo dia. Bilhões de pessoas morrem sem nunca ouvir nem o nome de Jesus. E essa responsabilidade é de quem? Nossa, de cada um de nós. Verdade prática. A Janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Talvez você pergunte assim, e esses cursos de missões, essas secretarias de missões, esses departamentos de missões, o que estão fazendo? Muito simples. 90% estão trabalhando em regiões onde já existem igrejas. E se você perguntar quantos missionários temos nessa área aí que mais precisa, pregando o Evangelho onde Jesus nunca foi conhecido, nem o nome de Jesus é conhecido, talvez não dê nem 1% de todos os missionários do mundo. Veja só, é uma necessidade muito grande. Ao invés de nós estarmos investindo onde mais precisa, nós estamos investindo muitas vezes até em locais onde nem precisa mais de igreja, porque tem igreja demais. Falta quem está lá trabalhar. Então nós precisamos de gente que tem coragem, seja destemida, queira pregar o Evangelho, realmente um Evangelho legítimo. Olha, se sairmos como Paulo saiu, pregando o Evangelho, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, é o que nós temos que fazer, é nossa obrigação. Agora, mandamos missionários muito bem preparados psicologicamente, muito bem preparados emocionalmente, muito bem preparados intelectualmente, mas quando falarmos de espiritualidade, aí é um caos. Quase nenhum tem nenhum dom do Espírito Santo. Quase nenhum tem nenhuma manifestação sobrenatural do Espírito Santo para poder auxiliar a pregação do Evangelho. Aí fica muito difícil, porque a palavra de Deus nos ensina completamente diferente. Jesus pregou, mas sempre na unção, no poder do Espírito Santo. Aí sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Aí nós vamos ver Estevão, sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver Filipe, sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver Pedro, sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver Paulo, sinais, prodígios e maravilhas. Então Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Todos os apóstolos eram usados em sinais, prodígios e maravilhas. Maravilhas ou milagres, tanto faz. Veja só. E aí nós queremos pregar um outro tipo de evangelho, não o evangelho que está na Bíblia, não o evangelho que está em Atos dos Apóstolos. Aí fica difícil. Aí, como é que você vai entrar lá num país desse e sair pregando sem haver um poder de Deus manifestado, provando que Deus está ali, que está presente, que está atuante? Então o preparo missionário nosso é muito pequeno, é muito ruim, muito fraco, porque preparamos muito bem nas outras áreas, mas a principal área para evangelizar o mundo e entrar nesses países e falar de Jesus a essas pessoas que nunca ouviram, o principal é poder de Deus. Olha aí as perseguições que Paulo teve, quantos sofrimentos, copiando Jesus, que também passou por isso. Aí
Hoje as pessoas querem pregar o evangelho, mas não serem perseguidas, não apanharem, não serem presas. Aí não tem jeito para atingir essas pessoas aí. Tem que ter coragem, tem que entregar realmente a vida a Deus. Então parece que as pessoas vivem como se Jesus fosse voltar daqui uns 200, 300 anos. Não é urgente para eles a salvação dessas pessoas. Tem que se mudar isso. A leitura bíblica em classe está em Efésios 6, 10 a 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que ele seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então veja que o apóstolo Paulo saiu pregando o Evangelho por toda parte, e naquele tempo era uma coisa tremendamente difícil pregar o Evangelho, porque as pessoas não tinham ainda ouvido falar em Jesus, não sabiam nem quem era. Então era uma mensagem nova e uma mensagem que confrontava o judaísmo e confrontava as outras religiões que haviam. Confrontava a idolatria diretamente. Por isso mesmo Paulo foi perseguido, apanhou muito, foi preso, sofreu muito, foi muito perseguido e teve muito sofrimento. Você pode ver isso aí, está escrito em Atos dos Apóstolos, né? E nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu também, muita coisa está registrada naquilo que ele passou para pregar o Evangelho. Então nós precisamos de missionários assim, com coragem, destemidos mesmo, que queiram pregar o Evangelho, que queiram ir onde Jesus nunca foi pregado, onde as pessoas nunca nem ouviram falar o nome de Jesus. Precisamos de gente destemida assim. Infelizmente hoje estamos com muitos missionários que só conhecem a intelectualidade, mas não conhecem o poder de Deus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Subtópico 1, uma verdadeira batalha espiritual. Subtópico 2, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Subtópico 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Tópico 2, principais desafios da janela 1040. Subtópico 1, a necessidade humana. Subtópico 2, o desafio da perseguição. No tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 1040. Subtópico 1, orando pela janela 1040. Subtópico 2, evangelização por meio da ação social. Subtópico 3, ação médica missionária. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição e urgente lição. Como você viu já nos tópicos e subtópicos, hoje se acredita que a melhor maneira de pregar o Evangelho nessas regiões é entrando aí, né, com ajuda social e tal, com outras coisas, com subterfúgios. Se entra lá com engano, com mentira, aí missionários disfarçados. Isso está fora da Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Nós estamos precisando de missionários destemidos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, que tenham coragem, vão lá e preguem, que Deus vai usar, vai fazer tremendos milagres, maravilhas, essas pessoas vão se converter. Mas nós estamos pregando outro tipo de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho que está na Bíblia. A introdução da lição diz: na lista desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial,
a janela 10:40. À luz de Efésios 6:10-20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10:40 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10:40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então vamos ver aí, a janela 10:40 hoje é o maior desafio missionário que existe na Terra, o maior desafio que existe para a igreja. É um desafio que deve ser enfrentado e já passou muito da hora de ser enfrentado. Quando lemos sobre uma guerra espiritual, então mais nós devemos enxergar dentro do mundo espiritual. Precisamos então avançar nessa batalha, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Nossas armas são espirituais. Então são armas sobrenaturais. Nós não podemos lutar com armas naturais. Então veja que estamos usando as armas erradas. Estamos lutando de maneira que, se nós continuarmos lutando dessa maneira aí, nós nunca vamos alcançar esses povos. Nunca, nunca, nunca mesmo. Por isso mesmo eu creio que vai haver um grande avivamento. E a igreja não será mais a igreja que é hoje. A igreja hoje está acovardada. A igreja hoje está entre quatro paredes. A igreja hoje não está jejuando como deveria. Não está orando como deveria. Não está cheia do Espírito Santo como deveria. Não está sendo usada em dons do Espírito Santo como deveria. Então, não tem jeito. Essa igreja que está aí não tem como fazer o trabalho que precisa ser feito. Então eu creio que haverá um grande avivamento. E esse grande avivamento está sendo anunciado. E pelo que nós vemos nas reuniões onde se fala muito em avivamentos, o avivamento será no Brasil. É daqui que partirá esse grande avivamento. Veja só. E nós, parece que nós não estamos nos preparando para esse grande avivamento. Deveríamos estar nos preparando, deveríamos estar aí na linha de frente, buscando esse grande avivamento. Porque somente com o grande avivamento é que acontecerá a evangelização desses povos. Não existe como alcançar esses povos a não ser com grande demonstração de poder do Espírito Santo, com grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tópico 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 10:40. Subtópico 1. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6:10-20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6:11. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Então a igreja, desde que nasceu, está numa batalha espiritual contra Satanás. É sempre uma guerra, e nós temos um inimigo sagaz, que conhece toda a palavra de Deus, que anda em derredor de cada crente, sabendo como fazer para que esse crente não produza no reino de Deus. Então ele vai fazer de tudo que for possível para impedir que a obra de Deus avance. E o medo hoje, a insegurança, esse temor de apanhar, de ser preso, de sofrer, então tem sido usado por Satanás para que o Evangelho não alcance os povos não alcançados. É o terror, que tem agido aí, e aí as pessoas ficam com muito medo e não partem para uma ação que é preciso partir, que é urgente partir, que é para alcançar esses povos não alcançados. Nossas armas
todos nós já sabemos, né? Aí vamos usar a palavra de Deus, o sangue de Jesus. Aí nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos a oração, que é uma arma super potente, principalmente a oração em línguas, que vai capacitar o crente para lutar as armas espirituais. E nessa armadura que Deus nos concede, nós temos aí as armas de defesa, temos as armas de ataque. Então nós vamos ver ao longo da lição mais alguma coisa. Subtópico 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão, verdade, coraça, justiça, sapatos, prontidão para pregar o evangelho, escudo, fé, capacete, salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Efésios 6,12. Então veja que o Espírito Santo nos diz que a nossa batalha não é contra a carne, o sangue, né? Mas é no reino espiritual, é contra Satanás e suas hostes malignas. Então, temos uma luta sobrenatural. E as armas têm que ser de acordo com a nossa luta. As armas têm que ser sobrenaturais. Nós não lutamos contra pessoas, mas contra Satanás e os demônios que agem através dessas pessoas. Então, toda essa armadura aí é formada por armas sobrenaturais, embora estejam representadas aí por armas naturais, né? A maioria delas. Acredita-se que Paulo escreveu isso aí olhando para um soldado romano, né, e a sua armadura. E aí comparou coisas espirituais com coisas naturais. Então ele olhou para aquelas coisas naturais e imaginou então a guerra verdadeira. O Espírito Santo o inspirou a escrever então que as armas verdadeiras são espirituais. São muito mais eficazes do que aquelas armas que os soldados romanos usavam e que estavam dominando o mundo inteiro. Imagine usarmos as armas espirituais que são superiores às armas carnais. O exército de Cristo é muito mais poderoso. As armas são superiores a quaisquer tipos de armas humanas. Subtópico 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele apresenta aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Então veja, não quer dizer que no restante do mundo não tenha povos não alcançados. Tem. Agora, a maioria está aí dentro dessa religião, dentro dessa região que você vê aí delimitada. Você vê no mapa, estou colocando aí o mapa para você ver, que é uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da ilha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Então essa é a região menos evangelizada do planeta, onde tem maior parte do povo que ainda nunca ouviu o nome de Jesus, exatamente nessa região aí, com quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 de todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho estão aí nessa região. E aí estão as 3 maiores religiões não cristãs do mundo, que são aí o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então nessa região é onde Satanás está fazendo a sua fortaleza, né? Está impedindo que o Evangelho chegue. E ele impede como? Através do terror, através do medo, né? Por causa das perseguições, das prisões, dos açoitamentos, né? Da degola que muitas pessoas foram pregar o Evangelho nessas regiões, né? Em sofrimento que passaram. Então ele aterroriza as pessoas e aí os crentes ficam com medo e não vão lá. Imagine se Paulo fosse ficar com medo de pregar o Evangelho
onde ele foi pregar. Então ele voltaria para casa e nunca mais voltaria para o campo missionário. Veja só, o Evangelho não pode ser pregado com covardia, com medo, com insegurança, sem fé. O Evangelho tem que ser pregado na unção e no poder do Espírito Santo. Sem isso, não adianta nem ir. Ou nós vamos preparar os nossos missionários da maneira correta, de acordo com a Bíblia, ou vamos continuar deixando aí bilhões de pessoas morrer sem nunca ouvir falar o nome de Jesus. É uma decisão que temos que tomar. Vamos ver no tópico 2 os principais desafios da janela 1040. Subtópico 1, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 bilhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidade e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, neste lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus, Efésios 6:12, Romanos 8, 35 a 39. Então veja, nessa região específica que nós estamos citando, a janela 1040, é onde estão então as maiores cidades com mais de 1 bilhão de pessoas do mundo, onde estão concentradas as pessoas mais pobres e necessitadas do mundo, onde também se prolifera doenças e enfermidades de todo tipo, além dos problemas da guerra, né? Pessoas aleijadas, né? Com mãos cortadas, pés cortados, pernas e tal, problemas que sofreram durante guerras. É onde também estão as pessoas com menos grau de instrução do mundo. Então veja, a necessidade é em tudo, mas o que eles precisam é apenas de missionários cheios do poder de Deus. Só isso que precisam. Pessoas destemidas, que entreguem a vida para Deus e confiem realmente em Deus, que tenham fé em Deus e que vão lá pregar o Evangelho sabendo que estão arriscando as suas vidas, sabendo que podem apanhar, podem sofrer, podem levar chicotadas, podem ficar presos, podem perder a cabeça, serem degolados. Tem que estar disposto a passar por tudo isso, mas tem que ter, acima disso, ter fé em Deus, no poder de Deus, no desejo que Deus tem para que essas pessoas sejam salvas. Não adianta você pensar que eu vou mandar para lá comida. Não adianta, os exércitos lá, que existem várias guerrilhas, roubam essa comida toda, não vai chegar quase nada a ninguém. Não é isso a solução. Eu vou ensinar eles a plantar, então. Não adianta, vão plantar e os soldados, os exércitos lá vão roubar tudo, vão acabar com tudo. Não adianta. Não é essa a solução. Não é mandar dinheiro para lá também, não é a solução. Não adianta. Nós temos que entrar lá pregando o Evangelho legítimo, cheios do poder de Deus. As pessoas se convertem e aí sim o país será mudado, né? E aí então o Evangelho será recebido e vai transformar totalmente o país que nós estamos evangelizando. Aí é que vai entrar, que deve entrar depois a ajuda financeira, né? Assistência técnica e tudo mais. Aí alimentação, roupas, tudo mais, mas só depois que eles se converterem. Subtópico 2, o desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade,
A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Então veja que existem meios, né, de perseguição que esses países usam para impedir que o evangelho entre lá. Tudo isso, é claro, inspirados por Satanás, pelas suas religiões. Então, eles usam as autoridades e o próprio povo trabalha matando as pessoas que vão pregar o evangelho lá. Então, os próprios cidadãos, instruídos por autoridades, perseguem e matam qualquer um que chegar lá pregando o evangelho. Mas esse evangelho que é pregado hoje, né? O evangelho que está na atualidade. Eu duvido que se chegar alguém lá pregando o evangelho, que o morto foi ressuscitado, o aleijado andar e tal, ia começar a acontecer milagre por todo lado, eu quero ver se eles vão matar essa pessoa. Então eles não vão matar. Foi assim que foi pregado o evangelho pelo apóstolo Paulo. Sofreu, apanhou e tal, mas não mataram. Chegaram quase a matar, colocaram fora da cidade como morto. Né? Mesmo assim, com sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Mas olha, não morreu. E continuou pregando e abriu igreja por toda parte. E os seus companheiros também sobreviveram todos. Por quê? Pregavam o legítimo evangelho, copiando, imitando quem? Jesus Cristo. Então nessa região aí é normal fecharem as igrejas, queimarem os crentes dentro da igreja, degolarem os crentes, isso aí é normal para eles. Mas por causa de quê? Porque eles não conhecem o legítimo evangelho ainda. É triste, mas essa é a verdade. Nós temos que encarar a verdade. Não é o legítimo evangelho que está sendo pregado. A maioria dessas igrejas que foram queimadas aí são igrejas católicas romanas, cheias de imagens. E em países muçulmanos, que eles são intolerantes totais com as imagens. A idolatria não é permitida de maneira alguma. E essas pessoas insistem em levar a idolatria para dentro desses países. Agora, mesmo os países nessa região aí que são idólatras, que têm suas imagens, e olha que no hinduísmo são milhões de deuses, mesmo aí eles perseguem porque querem evitar que o cristianismo chegue. Porque se o cristianismo entra, ele acaba com as outras religiões todas. Ele traz a libertação dessas pessoas da opressão religiosa e também política desses países. Também traz a igualdade das pessoas, a liberdade das pessoas. O cristianismo traz também a libertação das mulheres, da opressão da qual elas são vítimas em todos esses países. Tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 1040. Subtópico 1. Orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito dos povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, uma das maneiras de ajudar é orando, intercedendo. Então, sempre quando nós formos orar, nós devemos tirar um tempinho aí para orarmos em favor do trabalho missionário, principalmente nessas regiões onde ainda nunca ouviram falar o nome de Jesus. Então, intercedermos para que Deus levante homens de coragem e Deus os capacite com grande poder sobrenatural para pregar o evangelho nessas regiões. Vamos orar para que Deus levante, aí também missionários, mais missionários, para que eles queiram ir a essas regiões. Subtópico 2, evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática
tornando assim a evangelização mais eficaz. 1 João 3,17, 18, Romanos 12,20, Filipenses 2,4, Tiago 1,27, 2,14 a 17. Então, um dos meios que são usados hoje é o trabalho social. Como esses países vivem em pobreza extrema, então se usa um trabalho social de entrar levando cestas básicas, levando alguma coisa para eles comerem. É claro que isso só ameniza um dia, talvez, né, para eles, na vida deles, né, porque não dá para alimentá-los a vida toda, nem ajudá-los sempre, porque lá existem guerrilhas, existem grupos que roubam tudo, inclusive a própria polícia desses países roubam tudo que você mandar para lá, além de todos serem corruptos e você tem que comprá-los, gastar muito dinheiro comprá-los. É claro que se nós gastássemos o que nós gastamos para enviar homens para a Lua, para Marte, não sei mais aonde e tal coisa, só esse dinheiro que é gasto nisso aí, se nós gastássemos esse dinheiro nesses países, então não existiria mais pobreza no mundo inteiro. Só o que é gasto em guerras seria suficiente para acabar com a fome no mundo inteiro para sempre. Então muitas vezes se usa esse trabalho, que é um trabalho social, de ajuda social, de levar alguma ajuda a essas pessoas, em roupas, calçados, alimentos, né? E nós temos conseguido atingir pessoas onde já o Evangelho entrou, mas não entre esses povos onde não é permitido pregar o Evangelho, onde é proibido. Então nós atingimos, por exemplo, em Moçambique. Em Moçambique existem milhares e milhares de igrejas cristãs, né? Cristãs e também evangélicas, milhares que existem ali. Mas nos países onde estão as pessoas que mais necessitam mesmo, não está sendo feito nenhum trabalho, porque não é permitido nem entrar e nem falar o nome de Jesus lá. Então esse trabalho não é eficaz entre esses que mais necessitam realmente. E eu volto a dizer, precisamos de missionários destemidos, com a vida totalmente entregue a Deus, cheios do Espírito Santo e do poder sobrenatural do Espírito Santo. Subtópico 3, ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira da proclamação do evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, Mateus 9,12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Eu creio que aí o nosso comentarista forçou a barra muito, hein? Necessitam de médicos os doentes. Jesus estava falando de médico formado, medicina. Claro que não, né? Então forçou bastante aí a barra, né? Mas vamos considerar que realmente pessoas formadas em medicina, em farmácia, nas profissões que mexem com a saúde, então eles podem trabalhar em algumas equipes quando existe, por exemplo, um terremoto, quando existe uma guerra, né? E ali abre uma oportunidade deles poderem entrar e ajudar as pessoas e ali vão poder falar alguma coisa, se tiverem alguma oportunidade, falar alguma coisa sobre Jesus Cristo. Agora o trabalho é praticamente inexistente, né? Muito, infinitamente pequeno e pouco produtivo na área espiritual, na conversão das pessoas que eu estou dizendo. Agora, na área social, sim, ajuda muitas pessoas, né? Sempre quando há uma guerra ou alguma tragédia, algum problema de terremoto, de maremoto, de tufão, e de outras calamidades, né? Catástrofes que acontecem. Então, sabemos que o ministério de Jesus trazia tanto a cura da alma, né? Ou seja,
trazia salvação e trazia também a cura do corpo. Jesus ensinava, pregava e curava a todos. Então veja só, assim que nós estamos precisando de pessoas, missionários que ensinam a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus e curam a todos através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós estamos falando de sinais, prodígios, maravilhas, estamos falando de profissionais da saúde, né? Então Jesus fazia isso. E aí Estevão copiou, Filipe copiou, Pedro copiou, Paulo copiou, todos os apóstolos copiaram. Assim é o legítimo evangelho, um evangelho que nós necessitamos urgentemente ter para levarmos o evangelho a essas pessoas. Precisamos de crentes destemidos, pessoas que realmente confiam em Deus, têm fé em Deus, que sejam valentes e estejam dispostos a arriscar suas vidas, levando a palavra de Deus a essas pessoas. Mas sempre na unção, no poder do Espírito Santo, com demonstrações de sinais, prodígios e maravilhas. Sempre o sobrenatural tem que acompanhar a pregação do Evangelho. Conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, orem por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então veja, é preciso que haja uma busca maior pelo poder de Deus entre os crentes. É preciso que haja um treinamento verdadeiro, correto, para os missionários que desejam ir ao campo missionário. Então o treinamento tem que ser mais buscando a parte sobrenatural do que a parte intelectual. Do jeito que está hoje, praticamente não existe um trabalho espiritual. Veja bem, será que esses missionários que estão sendo enviados, eles oram pelo menos umas 3 horas por dia? Será que eles estão orando em línguas aí pelo menos 1 hora, 2, 3 horas por dia? Para que o poder de Deus esteja com eles e neles? Para que o sobrenatural age através deles? Será que eles estão fazendo isso? Será que esses missionários são treinados a jejuarem? Será que eles ficam aí 3 dias sem comer? Será que eles já fizeram um jejum de 21 dias? Será que eles já fizeram um jejum de 40 dias? Veja só, será que eles são treinados realmente da maneira que devem ser treinados? Será que eles têm dons do Espírito Santo em ação nas suas vidas? Será? Então veja, o que é mais importante não é ensinado. Não, o critério não exige isso. Estão mais preocupados em curso de teologia para quem vai pregar para pessoas que não estão nem aí para a teologia. Eles precisam conhecer Jesus, ver Jesus entre eles, ali fazendo sinais, prodígios e maravilhas. É isso que eles precisam. Para crerem, senão eles não acreditam. Eles precisam do sobrenatural em ação. Então, está ao contrário o estudo, o ensino missionário. Se não mudar isso, vamos continuar com esse raquítico trabalho missionário que existe hoje no mundo. E essas pessoas que precisam, que mais precisam, não vão ser alcançadas. Muitas secretarias de missões, muitos departamentos de missões têm sido apenas usados como motivo de arrecadar dinheiro, mas não está sendo investido esse dinheiro, não está tendo retorno na obra missionária. Temos que mudar isso urgentemente. Temos que fiscalizar isso urgentemente. O dinheiro da igreja tem que ser investido em evangelização, não é em casas, mansões, não é em carrões, não é em fazendas. Não, o dinheiro da igreja tem que ser investido em evangelização da própria cidade, do país, fora do país, entre todas as nações, e principalmente nesses lugares onde Jesus nunca foi
mencionado. Não existe ninguém que nem conheça o nome Jesus. Nunca nem ouviu falar o nome Jesus. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus agora, se você deseja ir ao campo missionário, se você deseja se entregar totalmente a Deus, para Deus te usar poderosamente para você ganhar milhões de almas, ser enviado para esses lugares onde mais necessita, vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora, você está pronto agora, você vai receber o Espírito Santo agora e ele vai capacitar você, você vai ser cheio do Espírito Santo e será capacitado sobrenaturalmente para pregar o Evangelho em toda parte. Vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados, pedindo perdão agora. Toma tuas mãos, Senhor. Ramar de crucinar. Alegrada luz se vortamente. Abra de força crucinas. Esforça-te, tem bom ânimo, vamos, esforça-te. Seja um candidato. Se ofereça agora. E Deus vai te usar poderosamente para ganhar milhões de almas. Creia, receba poder, receba a unção do Espírito Santo. Você é escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Creia nisso. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba o poder de Deus. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora, receba o milagre agora. Toca, Senhor Deus. Solta, em nome de Jesus. Solta. Todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê um like aí, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais material escrito sobre a lição, entre em contato conosco por esse telefone 99951520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Se você deseja nos convidar, aí este mesmo telefone, entre em contato conosco. Nós estaremos aí com todo prazer, toda alegria. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.